Queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus, lá em Gálatas no capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Queria compartilhar uma palavra com vocês bem breve, mas muito cheia de unção e cheia de graça, conforme Deus falou no meu coração. A palavra de Deus diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Pai, nós queremos, Deus, nessa noite, Deus, ouvir a sua voz aqui neste lugar, Pai. Ó Deus, que eu venha me esconder atrás de Ti, que o Senhor venha falar com a sua igreja nessa noite, Pai. O Senhor ministre aos corações, o Senhor seja, ó Deus, aquela personalização nos corações, Pai, aquela voz que vai penetrar nos corações nessa noite e convencer, Pai, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, Pai, queremos ouvir a sua voz aqui neste lugar. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? O texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, ele é muito claro. O apóstolo Paulo fala, se nós vivemos no Espírito, que a gente também ande no Espírito, que a gente também caminhe no Espírito. E isso faz a gente pensar que o Evangelho, ele não é só algo que é teórico, algo que eu sou exposto todos os domingos, sou exposto todas as quintas, quartas e sábados, mas existe um andar, existe uma ação, existe algo que eu tenho que me posicionar com esse conhecimento que eu recebi. E a gente vê isso na vida de Jesus. Jesus, ele está ali para ser batizado por João Batista. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que João Batista batizou Jesus, e aí o céu se abriu, os céus se abriram. Aí o Espírito desceu sobre Jesus, na forma corpórea de uma pomba. E o Pai falou, esse é meu filho amado, esse é meu filho. E é muito lindo essa passagem de Jesus, é algo muito, muito extraordinário. Só que o que chama a atenção é que depois de Jesus receber essa confirmação, a Bíblia fala que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Diga, deserto. O próprio Espírito, o mesmo Espírito que estava ali confirmando o ministério de Jesus, ele agora conduz Jesus ao deserto. Eu queria pedir para acender as luzes, que eu queria olhar o rostinho de vocês, não estou olhando certinho, estou meio cegueta. Esse Espírito conduz Jesus ao deserto, e o deserto ele fala do quê? Do lugar de escassez, lugar árido, lugar ruim, lugar que não é atraente. Quem que vai tirar, tirar minhas férias? Vou tirar minha lua de mel, você que está aí romanceando aí, vou fazer minha lua de mel no deserto. Ninguém pensa nisso, porque o deserto é um lugar ruim, é um lugar perigoso, é cheio de cobra, cheio de escorpião, não é um lugar legal para você passar um tempo. E como se isso não bastasse, o Espírito conduzir Jesus ao deserto, o gramunha estava junto com ele, o diabo estava ali, tentando Jesus os 40 dias no deserto. O deserto tinha lugar ruim, imaginou, junto com o diabo. E o diabo começa a tentar Jesus em todas as áreas. E o que saía de Jesus naqueles momentos difíceis era a palavra, era a revelação, que ele sabia quem ele era, a revelação da identidade dele. O diabo colocava a prova, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus, está escrito, do coração de Jesus, nos seus momentos de maior fragilidade, 40 dias de fome, saía a palavra, saía a verdade de Deus. Enquanto estava preparando isso daqui, Deus falou para mim, cara, quantos desertos eu coloco os meus filhos e quantos estão dando a resposta negativa a esse deserto? O que tem saído de nós quando estamos no deserto? Quando a gente fala deserto, fica muito crentez, a gente fala, não, o deserto, o irmão está passando por um deserto. Vamos tentar traduzir um pouco. O deserto é uma situação difícil, cara, uma situação horrível. É uma crise emocional que talvez você tenha. É um momento que fugiu do seu controle. Eu queria compartilhar com vocês um deserto que eu passei na minha vida. Eu e minha esposa somos muito felizes para sempre. Não ganhamos rios de dinheiro, mas estamos muito felizes, graças a Deus.
E aconteceu com a gente um fato, a gente investiu um dinheiro nosso que a gente tinha, investimos nosso dinheiro, e todo mundo sabe, quando você investe o dinheiro, nem sempre esse retorno é imediato. Investimos um dinheiro, e ao mesmo tempo a gente se mudou, e Deus proporcionou várias mudanças em várias áreas da nossa vida. Nossa vida ministerial, nossa vida como casal, tipo, lidar com o bebezinho urso não é fácil, quem é pai e quem é mãe sabe. O que é educar uma criança, o que é ensinar no caminho. E a nossa filha está numa fase assim maravilhosa, então a gente estava ali, até nisso a gente passou uma mudança muito radical. E como se não bastasse tudo isso, a gente tem o nosso Melquisedeque, o nosso Cliozinho que cabe 8. E eu falei assim, não, vou fazer uma revisão do carro, né, cara? Fazer uma revisão ali só para dar uma garibadinha ali, só para ver como é que tá, tudo certinho. Vou gastar ali uns 700, acho que 1.000 no máximo, só para dar uma arrumadinha ali no carro. E de repente, quando o cara me mandou o orçamento do carro, eu só não caí duro porque Deus tem um propósito na minha vida, eu não tenho que viver mais. Mas pegou a gente de surpresa, financeiramente. Então eu passei por um deserto financeiro. Passei por um deserto financeiro muito forte na minha vida. E a gente teve que se organizar financeiramente, teve que se organizar em várias áreas, e tira daqui, pega ali e tal, e se organizamos. E ao mesmo tempo que a gente estava passando esse deserto financeiro, cara, só você que já passou, eu acho que é só eu que passei por uma crise financeira aqui, não sei se você já passou por isso, mas é muito ruim, gente, não é legal, é muito ruim. Cara, para você orar, para você buscar a Deus, para você aclamar ao Senhor, você tem que tirar força de onde você não tem, cara. E a gente, todos os dias, a gente está aqui na igreja praticamente, fazendo alguma atividade, discipulando. A gente tem o privilégio de ter uma célula lá em casa. E para a gente tirar forças de onde não tem, cara, passando aquela aprovação. E você abrir aquele sorrisão, receber as pessoas. Você que vinha ministrar o louvor, sabendo que, cara, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa, cara. E a gasolina, será que dá para essa semana? E tal. E ter que subir aqui e ministrar ao Senhor e tirar ânimo de onde você não tem. O Espírito Santo ministrando no meu coração. Cara, você está me buscando só quando você tem um certo dinheiro na conta. Quando o dinheiro está na conta, quando a situação está favorável, às vezes você berra, você grita, você festeja ao Senhor. Agora que você está passando uma situação difícil, daí cadê o ânimo? Eu não sou o Deus das horas ruins também, eu não sou o Deus do deserto. Eu não sei a situação que você está passando, cara, mas qual a resposta que você tem dado ao Senhor no momento de deserto? Não é fácil você dar glória a Deus quando você está devendo no banco, quando você está passando por crises emocionais. Não é fácil você tirar aquele glória a Deus, tirar aquele aleluia, tirar aquela gratidão ao Senhor. E infelizmente, cara, a gente tem tido situações no deserto. Deus nos leva ao deserto, o Espírito Santo nos leva ao deserto, e a gente acha que é o diabo. Não, foi o diabo que me colocou nesse deserto. Sendo que na vida do próprio Jesus, quem conduziu Jesus ao deserto foi o próprio Espírito Santo. Vocês estão aí, gente? Amém? A gente vai lá no acampamento, a gente busca o Senhor, o Espírito Santo confirma a palavra no meu coração, e Deus começa a ministrar coisas espetaculares, Deus revela o profundo e escondido, e na sequência, esse mesmo Espírito, cara, que confirmou essa palavra, ele te levou a um deserto. Ele te coloca na frente do seu pior pesadelo. Ele coloca você, às vezes, dentro da tua escola, na frente da pessoa que mais te persegue. E você tem que mostrar o que está dentro do teu coração, a razão da tua esperança. Lá no serviço tem 1000 funcionários. O chefe decide perseguir quem? O crente. É o crente. Tem 1000 funcionários para ele pegar no pé. Não, o crente. É esse cara que eu tenho que falar com ele. E é Deus. E é Deus, não é o diabo. E lendo esse texto, o que falta para mim e para você, muito mais para mim, Deus está falando muito mais comigo do que com vocês, é a atitude de viver no Espírito. Olha o que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Ele é um fruto só. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
viver no Espírito. Quando Deus ministrou isso no meu coração, Ele me deu uma palavra que muitas vezes a gente se alimenta de tantas coisas. A gente vai para a rede social, a gente consome conteúdo no YouTube, consome conteúdo no TikTok, consome conteúdo no Instagram. Eu uso muito, sou muito adepto às redes, uso bastante. Mas qual que é o tempo que a gente tem tirado com a palavra de Deus? Qual o tempo que a gente tem tirado para meditar na Bíblia? Qual que foi a última vez que você pegou um livro inteiro e conseguiu extrair aquele rema de Deus para a sua vida? Aquele tempo de oração que você chorava? Eu lembro que tinha vezes assim, cara, que no meu quarto, eu pegava a palavra de Deus e começava a ler, só pela força do hábito. Eu lembro que quando eu me reconciliei com Jesus, eu falei assim, cara, eu vou ler a Bíblia inteira. Eu nem sabia nada, plano de leitura, nada. Eu falei, cara, eu vou ler a Bíblia inteira. E todos os dias eu fazia aquilo como se fosse um hábito que eu tinha. Eu pegava a Bíblia e lia a Bíblia. Só que começou a ficar diferente, cara. Tinha vezes que não era eu que estava lendo a Bíblia, era a Bíblia que estava me lendo. Era Deus falando comigo. E o Espírito Santo, eu voltei recentemente a pegar a Bíblia para ler de verdade. E Deus, enquanto estava folheando a Bíblia, Deus falou comigo, cara, faz quanto tempo que você não pega a palavra para me ouvir falar, cara? Faz quanto tempo que você não pega o livro? A palavra viva, que pessoas deram o seu sangue para você ter na mão, cara, e a gente não valoriza. Teve pessoas que entregaram, cara, as suas próprias vidas. O próprio Martinho Lutero, ele correu o risco de vida para traduzir isso daqui, cara. E a gente deixa lá em cima aberto no Salmo 91. A gente tem vários aplicativos da Bíblia, vários planos da Bíblia. Tem canal no YouTube falando da Bíblia. Tem a Bíblia desenhada, gente. Tem a Bíblia ilustrada. Tem o canal The Bible Project. Ele é uma Bíblia ilustrada. Se você não tem preguiça de ler e tal, cara, o cara ele desenha a Bíblia. Nunca vai ser por falta de tempo, por falta de recursos, por falta de estratégia. É porque realmente a gente não quer. Enquanto a gente não alimenta o Espírito, a nossa carne está lá, musculosa, bombada. Nossa carne está ciclando, que nem diz os marombeiros. A carne está forte, a carne está fortalecida. E aí, diante da dificuldade, eu não começo a ter domínio das minhas emoções, eu não consigo ter paz, eu não consigo sentir a bondade de Deus. Ah, Deus, o que está acontecendo? Não estamos alimentando o nosso espírito. Tem uma árvore do lado de casa lá, que quando a gente se mudou para lá, né, amor? A gente sentia um cheiro muito forte que vinha dela, e ela tinha um cheiro de limão. Ela tinha um cheiro de limão. Ela tinha um cheiro de limão. Ela tinha as folhinhas bem parecidas com limão. Ela tinha até espinho, tem até espinho a árvore. Mas aí, de repente, passou um tempinho, nasceu os frutos da árvore lá, nasceu o fruto. E ela, tipo, parece umas mexericas pequenininhas, assim, umas mexeriquinhas, aquelas bem azedinhas. Daí todo mundo gravava aquela limão, eram umas mexericas pequenas. E Deus começou a ministrar no meu coração. Cara, pelo fruto a gente conhece a árvore. Lá em Lucas, queria que vocês abrissem comigo lá, Lucas 6:44. Lucas 6:44. A palavra de Deus diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Deus, vai devagar, Senhor, não vá, calma. Porque não se colhe figo de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Diga, ai. Isso aqui é pesado, cara. E Deus começou a falar para mim, no meu coração, o fruto do Espírito, ele é manifestado em caráter. E o
o dom ele é um presente que Deus dá para a gente. Os dons eles são um presente que Deus dá para a gente. Quando a gente lê lá em 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia fala que existem vários tipos de dons: dons de profecia, dom de curar, dons de manifestar o poder de Deus. São vários tipos de dons, interpretação de línguas. E isso é presente que o Senhor nos dá. Isso é um presente que o Senhor nos dá. E muitas das vezes eu vim de um segmento que esses dons de 1 Coríntios 12, eles eram pré-requisito para dizer se o cara é espiritual ou não. Como é que o cara é espiritual? O cara é espiritual, se o cara está andando no Espírito. Não, o cara está andando no Espírito, ele está falando em línguas? Está falando, então esse cara está andando no Espírito. Esse cara profetiza? Ele profetiza, então, não, está andando no Espírito. E sendo que não é bem assim, não estou falando contra os dons, porque eu creio muito nos dons. A Bíblia fala aqui em 1 Coríntios, do 2, deixa eu ler com vocês esse texto. 1 Coríntios 2, do 1 a 5, olha o que a Bíblia fala. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, o apóstolo Paulo falando, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Cara, eu acredito muito, a gente está indo para a praça, eu vi umas fotos, eu estava trabalhando, mas eu vi umas fotos da galera ali na praça da Rua da Cidadania, e cara, que poderoso é você juntar todos esses jovens ali, orar, clamar ao Senhor, e de repente vem um cara lá com a perna mancando, e você coloca a mão na perna do cara e fala, cara, em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade na tua perna, eu repreendo, você chegar no cara e expulsar o espírito maligno que está atormentando ele. Cara, isso daí é o poder de Deus manifesto. Isso aí faz o incrédulo olhar e falar, Deus está no meio deles. Como que o cara estava mancando lá e começou a andar direito? É o poder de Deus, é algo maravilhoso, é algo que a igreja tem que viver no sobrenatural. Mas o que eu estou falando para vocês hoje é que isso sem o caráter de Cristo em nós, sem o fruto do Espírito, que muitas vezes não é tão atrativo. Pessoas fiéis, pessoas que apresentam fidelidade, pessoas amorosas, pessoas bondosas, pessoas que têm um domínio próprio. Muitas vezes a gente taxa o cara, não, esse cara aí serve para ser um bom porteiro, esse cara é bom para recepcionar as pessoas, esse cara não é, sendo que ele está manifestando o caráter de Cristo dele. E eu já vi muitas pessoas cheias de dons, cheias de talentos, sem caráter. E é a casa posta sobre a areia. E é possível um cara ter dons, o cara manifestar prodígios e sinais, e o cara não ter o caráter de Cristo? Você acha que é possível, gente? Um exemplo para vocês, Judas. Não olha para o lado, senão o cara vai pensar que é indireta. Estou brincando, gente, brincadeira. Judas, discípulo de Jesus, curou enfermos, expulsou demônios, viu coisas sobrenaturais, inferno. Balaão, a história de Balaão. Balaão viu o anjo do Senhor. Balaão, ele ouviu a voz de Deus. Balaão, ele profetizou em nome do Senhor. E Balaão foi contado entre os injustos. Balaão foi morto num lugar de bobeira, cara. Ele estava no meio do povo inimigo de Israel e Deus veio com juízo, ele morreu junto. A Bíblia fala dos praticantes da iniquidade diante de Deus, falando, Deus, a gente profetizou em seu nome, curamos enfermos em seu nome. Jesus não fala para eles, não, vocês não curaram em meu nome, vocês curaram pelo diabo. Jesus não falou isso para eles. Jesus falou, vocês se afastem de mim, cara, vocês que praticam a iniquidade. É possível ser cheio de dons e não ter manifestado o caráter de Cristo. Calma, gente, isso aqui é para mim, Deus falou para mim e se pegou em alguém, desculpa, gente, é Deus falando comigo aqui. O dom sem o caráter de Cristo é uma casa construída sobre areia. Queria que vocês abrissem comigo lá Apocalipse 13, 11.
Gente, se quiser dar glória a Deus, pode dar, gente. Não estou brabo com ninguém, não. Pode dar aleluia, pode glorificar. Deus bateu em mim, eu estou contando para vocês. Apocalipse 13:11, olha o que a Bíblia fala. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Meu Deus. Vi uma besta, tipo, não é um xingamento. A Bíblia usa uma figura de linguagem falando de besta para definir um poder, um domínio. E a Bíblia fala que nos últimos tempos vai se levantar um poder, uma pessoa, uma autoridade, e esse cara vai ter a aparência de cordeiro, ele vai ter uma aparência de santo, de inocente. Nossa, que carinha de inocente, que bonitinho. Mas quando ele abre a boca, ele fala como dragão. A doutrina dele é uma doutrina de demônio. Isso é muito forte, gente. E queria que você se colocasse de pé.